Maranata! Maranata! E juntos? Depende. Se nós tivermos atitude de criança. Chegou o tempo de sermos criança. Diga para o irmão do seu lado, chegou o tempo de ser criança. Amém. Quero também parabenizar a Igreja Central de Jundiaí pela programação, pela tudo organizado. Parabéns pela equipe Ministério Infantil, que vocês estão de parabéns, investindo nas crianças, no futuro dessa geração, a qual vai potencializar o reino de Deus e futuramente ver Cristo Jesus voltar, amém? Você que nos acompanha em casa, também faça da sua residência um local de adoração. Compartilha o link para os grupos de WhatsApp, deixa já a sua curtida, para que o algoritmo do YouTube possa vir entregar e fazer ele trabalhar para o reino de Deus, amém? Agora vamos ver um vídeo sobre um projeto a qual faço parte lá sobre criança. Trabalhamos investindo em criança, que é lá em Moçambique. Olá, Igreja Central de Jundiaí. É um prazer trazer uma mensagem para a sua vida nesta manhã. A Bíblia no livro de Provérbios 22, verso de número 6, a Bíblia diz assim: instrui o caminho da verdade, instrui o menino o caminho da verdade, em que quando ele envelhecer, jamais se apartará dela. É um prazer muito grande estar com você nesta manhã falando sobre as crianças, ensinando essas crianças, se elas envelhecerem, eu creio que jamais se apartarão do caminho do Senhor. Juntos vamos estar lutando para que esta nova geração conheça quem é Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Foi com um prazer conhecer a Igreja Central de Jundiaí, aqui Pastor Hassan, em Moçambique, na África, trabalhando com o projeto Moçam Brasil há quase 2, 3 anos. Estamos lutando para o melhor deste projeto. Saudações e abraços para vocês todos. Deus abençoe. Moçam Brasil. Esse projeto surgiu antes da pandemia, a qual começamos com apenas 12 crianças. Hoje, esse projeto está em torno de 70 crianças sendo treinadas sobre inteligência emocional, inteligência financeira e principalmente inteligência espiritual, a qual eles vão ser treinados para ser obreiros, missionário ou até mesmo pastores, divulgando a palavra de Deus nessa cidade de Moçambique. Quem quiser acompanhar o projeto, Moçam Brasil é o nome nas redes sociais, tá? Você sabia que na Bíblia existe 84 versículos sobre o tema criança? E um deles, a qual gostaria de ensinar, trazer para a Igreja Central de Jundiaí, se encontra em Lucas capítulo 18, versículo 15, 16 e 17. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18, versículo 15, 16 e 17. Todos acharam? Diga amém. Curva sua fronte e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, Santo Pai que está nos céus, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe a sua presença. Te pedimos agora que o Senhor nos dá sabedoria, conhecimento e discernimento, mas acima de tudo isso, a prática, para colocar essa mensagem daqui lá fora. Por favor, Senhor, que essa mensagem entre no coração da Igreja Central de Jundiaí, aquelas pessoas que nos acompanham na sua residência. É isso que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Diz assim, Lucas capítulo 18, versículo 15, 16 e 17. Trazia-lhe também as crianças, para que lhe tocasse, e os discípulos, vendo-os, repreendiam. Jesus, porém, chamando-os para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos,
e não embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. O que Jesus está querendo nos ensinar, querendo nos disciplinar? Primeiro, o primeiro versículo diz: traziam-lhe também as crianças. Alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia Sagrada diz que provavelmente era pais que levavam a criança para ver Jesus. Vocês pais, vocês têm a obrigação de trazer a criança no caminho que se deve andar, na casa do Senhor. Você precisa fazer eles conhecer Cristo Jesus, instruir, conforme Salomão nos ensinou em Provérbios 22, 6. Instrua a criança no caminho que se deve andar. Qual é o caminho? Nos evangelhos diz: eu sou o caminho, Jesus Cristo. Você precisa ler a Bíblia para eles. Você precisa realizar o culto familiar para que seus filhos possam ter você como exemplos. Você precisa ensinar os princípios milenares da Bíblia Sagrada, e entre outros fatores. Mas olha só que interessante, vimos que os próprios discípulos bloquearam o acesso das crianças de chegar até Jesus. Os diáconos que estão ali na porta, se alguma criança quisesse entrar, quem iria impedir de elas entrar para conhecer a palavra de Deus aqui? Erga sua mão. Ninguém. Mas os discípulos de Jesus bloquearam o acesso. Por quê? Porque antigamente as crianças não eram muito valorizadas. Era sempre as últimas nos eventos primordiais, seja no templo, nas praças ou festas. Elas eram a última. E o que Jesus está nos ensinando nesse exato momento? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20, versículo 16. Mateus capítulo 20, versículo 16. Diz assim: portanto, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Jesus estava querendo dizer, em outras palavras, assim: vocês adultos devem frequentar as escolas das crianças antes que eles frequentem as nossas escolas. Em outras palavras, podemos sim ensinar eles a ter noção da vida. Podemos sim ensinar eles um modo justo de se viver. Mas através do seu exemplo, eles vão nos ensinar a ter uma verdadeira caminhada cristã em Cristo Jesus. Como a nossa irmã Natália decidiu entregar a sua vida para Cristo Jesus. E eu tenho certeza, Natália, que foi a sua melhor decisão que você fez. Quem aqui vai apoiar a Natália na caminhada cristã até Cristo voltar? Erga sua mão. Olha, Natália, todo mundo. Se você não lembrar o nome ou o rosto, pode ter certeza que os anjos já anotaram. E quero te parabenizar aqui, entregar um livro para você sobre Jesus, restaurador da vida, a qual vai te ajudar a capacitar mais e mais a sua caminhada cristã. De nada. Então Jesus estava falando assim: olha, as crianças vão ensinar agora os adultos. Por isso chegou o tempo de sermos criança. Chegou o tempo de você fazer uma autoanálise, um check-in da sua vida. Você tem a atitude de uma criança? Então analisamos a fala de Jesus sobre a importância de termos a atitude de uma criança, para podermos ter o acesso ao reino dos céus. Agora, vamos ver alguns personagens da Bíblia que tiveram atitude de crianças, e ele vai nos ensinar também na nossa caminhada cristã até Cristo voltar, amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Gênesis capítulo 6, verso 9. Aqui tem algumas características desse profeta, desse personagem, que diz assim: Noé era justo e verdadeiro,
e andava com Deus. Vamos focar no justo e verdadeiro. Hoje, a maioria das crianças, elas são verdadeiras, sim ou não? Se ela tiver que falar, ela vai falar na cara. Esteja bonita ou feia, ela vai falar na sua cara. Sim ou não, igreja? Então, Noé, ele era justo e verdadeiro nas suas palavras. Outro exemplo também de um adolescente, José. Ele foi verdadeiro nas suas palavras. Foi contar o seu sonho para a sua família. E aconteceu que nós já sabemos. Então, a primeira característica nossa, para ser como criança precisamos falar a verdade. Falar a verdade do Evangelho. Falar a verdade sobre o dia do Senhor, o Santo Sábado. Falar a verdade sobre as 3 mensagens angélicas. Fala a verdade. Porque Cristo conta com você, conta com a sua boca para falar a verdade. Então essa é a primeira característica desse personagem. Segundo personagem é em João capítulo 6, versículo 9. Abra sua Bíblia em João capítulo 6, versículo 9. João capítulo 6, versículo 9 diz assim: E está aqui um rapaz que tem 5 pães cevadas e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Aqui conhecemos o contexto, mas a característica a qual queremos tratar aqui é o poder de compartilhar com o próximo. Ele tinha pouquinho, tinha só alguns pãozinhos e alguns peixinhos, mas ele tinha a intenção de compartilhar. A pergunta é: você tem compartilhado o seu conhecimento? Tem compartilhado algo para o seu próximo? O meu sobrinho de 11 anos, ele tinha um tablet, exatamente esse tablet. E ele via eu fazendo as pregações no papelzinho, nos bloquinhos de anotações. Ele falou assim: tio, eu quero compartilhar com você, eu tenho um tablet, eu não uso, já brinquei demais com ele. Eu quero te dar para você escrever as suas pregações, usar para a palavra de Deus. Olha só, o desejo de compartilhar. Você tem esse desejo de compartilhar? De ajudar com o seu próximo? Aquilo que você tem? Então a segunda característica que devemos ter para sermos uma criança é ajudar, compartilhar, amar o nosso próximo. Terceiro personagem da Bíblia, a qual vai nos ensinar a ter a atitude de uma criança. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. São 5 personagens a qual vamos extrair as suas características. Diz assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel, longe de casa, em ambiente totalmente diferente, poderia usufruir, poderia curtir a vida em outro lugar, mas ele não curtiu, porque ele tinha princípios. Quem ensinou esses princípios para Daniel? Os pais. Olha só a importância de você não só educar, mas treinar o seu filho, para que ele possa vir se comportar adequadamente com os princípios milenares do reino de Deus. Amém? Hoje o papai e a mamãe, quando traz o seu filho para a igreja, fala assim: filho, fica em silêncio na casa de Deus. Filho, não corre para lá e para cá. Vamos respeitar a casa do Senhor. Deus também, Ele diz isso nas suas escrituras para cada um de nós. Obedeça os meus mandamentos, custe o que custar, cumpra os meus princípios, valoriza os meus valores, obedeça a minha palavra. Em outras palavras, quem cumpre princípios, Deus cumpre promessas. Então a terceira característica é, para entrarmos no reino dos céus, cumprir princípios, custe o que custar. A Bíblia, ela tem mais de 8.000 promessas, a qual Deus quer nos entregar para esse tempo, para essa geração. Por isso, por que não receber as promessas de Deus nesse exato momento? Quem aqui gostaria de receber a promessa de Deus? Erga sua mão.
Louvado, exaltado seja o nome de Deus. Mas para isso, cumpra princípios. Fala para o irmão do seu lado, cumpra princípios para que Deus cumpra promessa. Quarto personagem, a qual vamos aprender. Abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Esther, capítulo 4, versículo 16. Esther, capítulo 4, versículo 16. E diz assim: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu, as minhas servas, também assim jejuaremos, e assim iremos ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, se perecer, pereci. O que esse versículo nos ensina? Coragem. Custe o que custar, eu vou honrar Deus. Hoje está sendo pregado várias ideologias, várias coisas que vai contra a palavra de Deus. Custe o que custar, eu vou me pronunciar. Custe o que custar, eu vou manifestar a minha fé. Custe o que custar, eu vou mostrar que eu adoro Cristo Jesus nessa geração. Amém? Esther, ela estava toda corajosa. E criança também são corajosas, sim ou não? Demais. Crianças hoje, ela vive de 1 ano até os 7 anos na frequência teta, segundo a neurociência. O que quer dizer? Ela vive na sua emoção, ela vive com o seu sentimento, não a sua razão, porque a razão começa a partir dos 8 anos de idade. Então, criança, você vê muita atitude de 2 anos, 3 anos, quer pegar a chave de fenda, colocar na tomada, quer colocar o dedo na tomada, quer atravessar a rua sem olhar rápido, porque eles estão guiados pela emoção. Então, a quarta característica a qual temos que aprender é sermos corajosos e manifestar a nossa fé em Cristo Jesus, não por emoções, mas sim por razão. Custe o que custar, se perecer, pereci, mas eu vou honrar a palavra de Deus, amém? E o quinto personagem, Jesus Cristo. Começamos com Jesus Cristo como de forma adulta. Agora vamos estudar um pouquinho Jesus da forma pequena, ensinando nós adultos. Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas capítulo 2, versículo 52. E diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aqui tem 3 esferas ou 3 parâmetros a qual precisamos nos atentar para podermos entrar no reino celestial, na casa de Deus. Amém? Primeira característica, primeira esfera, crescer na sabedoria. O que é crescer na sabedoria? Salomão já dizia no passado: invista na sabedoria mais do que o ouro e do que a prata. Que é estudar a palavra de Deus, fazer treinamentos, participar de workshops, cursos e entre outras coisas. Tudo que possa desenvolver o seu intelectual, a sua capacidade de pensar. E a criança, ela também, como ela se desenvolve nas suas capacidades mentais? Como que ela cresce na sabedoria? Vimos que a criança até os 7 anos ela é guiada pela frequência teta, frequência das emoções, sentimentos. Mas ela também está crescendo as 3 esferas, as 3 mentes, os neocórtex, o cérebro da razão, da lógica, o límbico da emoção e o subconsciente, a qual vai estar armazenado toda a programação que ela vai aprender na fase da criança, aprender a andar, ela vai carregar isso por longo prazo. Em outras palavras, janela killer do Dr. Augusto Cury, que eles ensinam onde tem os nossos medos, os nossos traumas, os nossos bloqueios, tá? Resumindo, você precisa crescer na sabedoria para você saber gerenciar, administrar essas 3 esferas. Segunda esfera, crescer na estatura.
A criança, ela está crescendo e desenvolvendo a sua altura física, ela está crescendo as suas forças físicas e mentais diariamente. E nós adultos, como crescer na nossa estatura? Precisamos estar 100% alinhado com o pensamento de Deus, para que possamos viver nesse mundo corrompido, mas com os pensamentos de Cristo Jesus. Como a Bíblia diz, vós tem a mente de Cristo. A pergunta é, as suas decisões, a sua vida tem sido guiada com o pensamento de Cristo Jesus? Precisamos ter mais comunhão com Cristo Jesus diariamente, para que possamos entrar no reino dos céus. Em outras palavras, resgatar a nossa origem de estudioso da palavra de Deus. A lição da escola sabatina é um maná diário, a qual temos em nossas mãos para fortalecer a nossa vida espiritual. Sabe como foi criada a lição da escola sabatina? Porque antigamente no concílio, as pessoas queriam estudar mais a palavra de Deus e não tinha como estudar, e aí eles pensaram, vamos criar a escola sabatina, mais um fortalecimento da palavra. O que você vai criar para fortalecer o seu intelectual em Cristo Jesus? O que você vai criar para crescer mais e mais em estatura em Cristo Jesus? Terceira esfera, crescer em graça diante de Deus. O que é crescer na graça na fase da criança? Vimos Provérbios 22. Ensina a criança no caminho que se deve andar, uma obrigação, um dever para os pais. E ainda que for velho, não se desviará dele. Um grande exemplo disso, filho pródigo. O pai não ensinou as coisas certas para o filho pródigo? Sim ou não? Sim. Mas por que ele se desviou? Pelas suas decisões. Ele quis curtir a vida. Ele quis conhecer os prazeres do mundo. Mas os princípios estavam dentro dele. E quando ele caiu em si, ele voltou para a casa do pai. O que vai fazer você cair em si? Para estar mais próximo do pai. Porque mais próximo do pai você tem roupas novas, você tem coisas boas, você tem promessa. E principalmente você tem um plano da sua salvação, amém? E nós adultos, o que é crescer na graça? É estudar 100% diariamente essa Bíblia Sagrada. Eu falo por mim, eu era tímido, eu era travado, eu era bloqueado mentalmente por causa de uma crença que colocaram em mim no passado. Não conseguiria nem estar aqui ministrando, porque falaram para mim um dia que eu não era capaz de falar em público e principalmente pregar a palavra de Deus pelo meu passado. Só que Deus diz na sua palavra que tudo é possível para aquele que crê. Eu criei que era possível sim poder pregar e cumprir o ide, pregar o evangelho para todo o povo e toda a nação. Por quê? É o desejo de ver Cristo voltar. A pergunta é, o que tem sido o seu desejo para ver Cristo voltar? Você tem abrido a sua boca falando de Deus? Você tem falado de Deus nas redes sociais? Ou você tem ficado no anonimato? Chegou a hora de você se manifestar. Chegou a hora de você abrir a sua boca, como a Bíblia diz, abra a sua boca e profetiza. Abra a sua boca e fale do reino de Deus, porque em breve iremos ver Cristo voltar nas nuvens para resgatar a igreja central de Jundiaí e todas as pessoas que nos acompanham na sua residência, amém? Está muito fraco para quem quer ir no céu, amém? Louvado, exaltado seja o nome de Deus. Começamos com Jesus ensinando os adultos. Por que espelhar em uma criança? Qual era o objetivo com isso? Qual era o propósito? Ensinar o processo para ter o acesso ao reino dos céus. E terminamos com Jesus sendo criança, mas com as estratégias certas para nós herdar o reino dos céus. Por isso, meus irmãos, em Cristo Jesus, que possamos ter as características desses personagens: falar a verdade, ser guerreiro, corajoso, custe o que custar, eu vou me manifestar. Mas eu vou sim permanecer na fé, na minha caminhada cristã,
porque eu quero estar um dia na Nova Jerusalém, junto com Noé, junto com Esther, junto com Daniel, junto com o próprio Jesus Cristo. Amém? Que essa possa vir ser o nosso desejo diariamente. Como a Ellen White diz, se nós pensar diariamente em Cristo Jesus, o que nós iríamos nos tornar diariamente? O coral vai cantar uma música, e eu gostaria que vocês meditassem na letra dessa música, desse hino, e façam uma autoanálise, conversa com Deus aí aonde você está, e fala para Ele: Senhor, que eu possa vir ter característica. Chegou o tempo de ser criança, chegou o tempo de eu ter atitude de criança, para que eu possa vir garantir a minha salvação em Cristo Jesus. Amém? Muita gente vai se espantar com o Santo Espírito, então proclamarão que Jesus Cristo em breve virá. Crianças assim, erguendo a sua voz, e jovens cristãos encherão de poder, despertarão grande admiração, falando com a dor que Jesus
Como a música diz, crianças como nós, iremos falar do amor de Cristo, evangelizar. Queremos esse poder. Você sabe por que Jesus falou: não impeçais desses pequeninos vir até mim? Porque lá em Joel, capítulo 2, 28 diz que no futuro as crianças iriam proclamar, evangelizar, pregar o reino de Cristo Jesus. Que nós possamos ser essas crianças. Chegou o tempo de sermos crianças, falar mais do amor de Cristo e salvar vidas para Cristo Jesus, porque aqui tem muitos lugares que precisam ser preenchidos, e basta você falar, proclamar e trazer para essa casa linda a central de Jundiaí. Amém? Vamos colocar em pé e fazer uma oração? Oremos. Grandioso Deus, Santo Pai que está nos céus, muito obrigado pela programação que ocorreu aqui no dia do Senhor, o sábado. Vimos crianças dedicadas, empenhadas em falar de Cristo Jesus, atuante da sua obra, porque tiveram pais que instruíram, ensinaram e trouxeram eles aqui para esse lugar de adoração. Por favor, Senhor, nos dá esse poder, que possamos ser como crianças nesses últimos dias, que creio que em breve iremos subir para Nova Jerusalém. Claro, se tivermos atitude de criança, ser humilde, falar a verdade, ser corajoso, custe o que custar, eu vou me manifestar e vou pregar o reino dos céus. É isso que te pedimos e te rogamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos todos juntos fazer o Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão em nós cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu reino, poder agora para sempre. Amém. Deus abençoe, um ótimo sábado.